Boa noite. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, a ira, o orgulho, o julgamento, a procrastinação e mais um monte de coisa. Eu sou a Janaína. Então hoje eu vou dar outro testemunho. Eu estava aqui esses dias, né? Mas vamos lá. Eu iniciei minha caminhada com Jesus com 12 anos. Iniciei uma vida meia boca com Deus e achava que já tinha me convertido. Nos primeiros 17 anos da minha conversão, não tinha um relacionamento verdadeiro e intenso com Deus. Ia à igreja, mas a semente caía em um solo pedregoso. Ouvia com alegria, mas não tinha raiz, logo murchava. Há uns 8 anos, minha vida com Deus parece que deu um start. Vi que era perda de tempo continuar daquela maneira. E desde então, fui passando o controle da minha vida verdadeiramente para Ele. E comecei a ser moldada por Deus. Através do CR, em 2018, Deus iniciou uma das maiores obras de restauração em minha vida. Em relação ao Vitor, meu esposo, consegui perdoá-lo e pedir perdão por muitas coisas que vivemos. Porém, a situação em minha casa continuava meio difícil. Eu pedia oração constantemente no GA pelo meu relacionamento com o Vitor e com os meninos. Havia muito conflito em nossa casa durante as refeições, por exemplo. Eu havia lido o livro A Experiência da Mesa e queria aplicar algumas coisas, mas me sentia frustrada, pois em minha casa era tudo ao contrário. Meu esposo não gostava que conversássemos durante as refeições. Sempre tínhamos um clima de velório e brigas diante da mesa. Fora isso, eu e o Vitor conversávamos muito pouco. Ele chegava cansado do trabalho, deitava no sofá e já cochilava. Eu tinha uma loja virtual e meu foco era trabalhar naquela loja. Trabalhava e respondia clientes dia e noite. Acordava e antes de qualquer coisa já ligava meu computador. Quando via, já era quase hora do almoço. O Eduardo, nosso filho do meio, estava largado por ali e eu saía correndo ajeitar as coisas e fazer o almoço antes do Vitor chegar. Ele chegava e normalmente já começava um clima pesado. À noite, enquanto ele estava na sala com os meninos, eu estava grudada no computador de novo. Nosso casamento estava por um fio. Quando saíamos, nunca tínhamos momento de lazer agradável. Por estarmos sempre em conflito, tudo nos irritava. Uma brincadeira dos meninos no carro ou uma reclamação deles já era suficiente para nos desestabilizar. Percebi que nossas lutas eram basicamente as mesmas. Ira e orgulho. Éramos dois irados e sempre tentávamos dar a última palavra numa discussão. Eu, porém, com medo de apanhar, acabava deixando ele dar a última palavra. Mas, por dentro, a ira me dominava. Saía de perto dele e ali eu o xingava em pensamentos e minha cara de insatisfação era visível. Esse era o quadro da minha casa. Nas fotos e na igreja, uma família perfeita. Mas não era essa a realidade que eu enxergava lá dentro. Sabia da culpa de cada um, menos da minha. Nunca pensei em me separar, pois casei com a convicção que meu casamento seria até que a morte nos separasse. Mas pensava que seria muito triste viver para sempre aquela vida de conflitos. E no meio desta confusão, tive a brilhante ideia de ter outro filho, que o Senhor não permitiu e hoje eu entendo perfeitamente. Logo após esse aborto, em novembro de 2017, marquei um aconselhamento com a pastora Claudinha. E ela, em poucos minutos de conversa, me fez enxergar o que precisava ser feito para mudar aquela situação. Apenas orar e mudar minhas atitudes. Ela perguntou se eu já tinha apanhado do meu esposo, se ele já tinha quebrado algo em casa, e eu disse que não. Apenas me feria com palavras e era muito rígido com os meninos. E ela disse que isso seria fácil de resolver, pois ela já tinha visto Deus restaurar homens muito mais agressivos. Me fez enxergar que todas as mudanças que já haviam ocorrido nele até o momento não tinham sido através das minhas palavras, e sim da oração. Foi aí que iniciei meu propósito de oração por ele. Em 2018, ao ler seu inventário para seu conselheiro, no CR, o Vitor descobriu que aquele comportamento dele em relação ao silêncio da mesa vinha da família de origem, já que os pais viviam brigados e ninguém conversava. Depois do almoço, cada um ia para um quarto e ninguém conversava. Então, este era o padrão normal para ele. Quando ele me contou isso, já vibrei.
Já vibrei com aquela grande vitória, pois era a resposta de oração, e Deus revelou a ele desta maneira que eu nem imaginava. E a partir daí, começamos a conversar na mesa. Em 2019, iniciei o curso de experiência do lar. Comecei a fazer, pois todas as amigas estavam fazendo, e gosto de participar de tudo que aparece de novo na igreja. Voltei da primeira aula empolgadíssima e pensei, agora vai. Arrumei uma mesa com o que eu tinha, preparei uma torta, escrevi bilhetes e deu tudo errado. Eles chegaram tarde em casa, o lanche ficou no forno e ficou seco, fiquei emburrada e eles não quiseram comer. Peguei aqueles bilhetes, amassei antes deles lerem. Comeram sozinhos e falei que estava sem fome. Que vergonha, o que meu esposo pensou do curso? Eu imaginava a frase que passava na cabeça dele. Foi isso que você aprendeu? Mas ele não falou nada. No outro dia, como tenho aprendido, logo cedo conversei com ele e pedi perdão. Falei que minha vontade era desistir, mas que queria honrar a vida dele. Ele falou para eu não criar tanta expectativa e continuar. Naquela mesma semana, Deus falou comigo. Falou que antes de eu comprar coisas e focar em arrumar a mesa, precisaria arrumar meu coração. Precisaria mudar minhas atitudes em relação à casa. Eu descobri que a maioria dos conflitos na mesa começavam porque eu, mesmo com o tempo, não arrumava a mesa. Eu me sentia empregada da casa e deixava a mesa para eles arrumarem. E assim eu não faria tudo sozinha, orgulho. E também porque eu perdia muito tempo no computador, depois não dava tempo de fazer o que realmente era importante. Resultado, eles chegavam cansados, com fome, um empurrava a mesa para o outro arrumar, já começávamos o almoço com brigas e alguém emburrado. Para completar a confusão, eu, sem sabedoria nenhuma, aproveitava o tempo de mesa para descarregar no meu esposo tudo o que os meninos tinham feito de errado naquele dia. Outra coisa é que, final da tarde, os meninos chegavam cansados da rua, com fome, e eu queria que meu esposo me ajudasse a dar banho e comida. Ele, deitado no sofá, querendo descansar, levantava bravo e a confusão começava. Tudo porque eu estava fora do meu papel. Então, aprendi qual era meu papel, de guardiã do meu lar. E as coisas se tornaram muito mais leves. Comecei a arrumar a mesa antes deles chegarem, organizar o banho dos meninos também. Aprendi no livro do pastor Ronan, As 5 Chaves que Destravam seu futuro, baseado na vida do rei Davi, que temos que saber o que falar, como falar e a hora certa de falar. Comecei a aplicar esse ensino e nossa comunicação mudou completamente. Em 2020, chegou até mim um curso com uma mulher cristã que me ajudou a otimizar o meu tempo e criar uma rotina. Coloquei meu tempo com Deus como o item número 1 da minha agenda. Passei a acordar 2 horas mais cedo, coloquei horário para trabalhar e responder clientes. Comecei a priorizar meu esposo e meus filhos antes das outras pessoas. Não marquei mais clientes para os horários em que deveria preparar nosso almoço e jantar ou que deveria cuidar dos meninos. Automaticamente, como num piscar de olhos, vi a transformação no comportamento do meu esposo. Aquele homem briguento, nervoso, começou a morar em outra casa, só pode, porque ali agora tinha outro homem. Antigamente, eu lavava a louça batendo as coisas e fazendo barulho para ver se ele me ajudava, mas não tinha resultado nenhum. Depois dessas mudanças, inspiradas por Deus, aquele homem que chegava cansado e deitava no sofá, agora me via pegando a esponja para lavar uma louça e quando eu olhava para o lado, ele estava ali com o pano na mão para me ajudar. Tenho dificuldade de acordar cedo, mas com uma rotina estabelecida, comecei a acordar cedo para orar com ele, pois sempre queríamos orar juntos, mas como eu acordava mais tarde, nunca dava. Isso foi fantástico e trouxe tanta intimidade e coisa boa que resolvemos não parar mais. Paramos um tempo quando a Ana nasceu, até estabelecer uma rotina para ela, mas hoje já estamos tendo nosso momento novamente. Situações delicadas que antes eu não sabia como conversar com ele, agora posso conversar em nosso momento de oração. Na verdade, hoje conversamos em qualquer momento que estamos juntos, coisas que já nem acontecia mais pela forma que estávamos vivendo, distantes um do outro. Orei 1 ano e 10 meses para ver as primeiras mudanças acontecerem e vou continuar orando para sempre, pois temos muito que melhorar ainda.
Desde 2019, Deus vem agindo, e hoje louvo a Ele por cada mudança que percebo, pois sei que é o agir dele em nós, e não posso esperar ficarmos perfeitos para começar a agradecer. Ainda tem dias que erramos? Com certeza. Mas hoje aprendemos a vencer nosso orgulho e reconhecer nossos erros e pedir perdão para quem for necessário, inclusive para nossos filhos. A mudança que queremos ver nos outros precisa começar em nós. Quando olho o meu casamento hoje, só posso louvar a Deus, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, como diz em Efésios 3:20. Obrigada pelo silêncio.